Senhoras e senhores, muito boa tarde. Me perdoe um atraso de meia hora, a culpa foi toda minha. Eu fui tentar fazer a internet funcionar. Rodei a manivela, mas demorou, mas funcionou. Não deveria ter feito isso não, porque vocês estão aguardando aí desde cedo. Me perdoem. Hoje nós vamos reiniciar nosso ciclo de estudo falando sobre Deus. E eu, quando botei lá na internet, sempre que eu falo nesse assunto, eu falo o seguinte: eu não acredito em Deus. Os mais antigos já me ouviram falando isso. Eu não acredito que exista Deus. Assim também como eu não acredito que exista espiritualidade, reencarnação. Não acredito em nada disso. Eu deixei de acreditar nisso quando, há muito tempo atrás, eu comecei a estudar sobre espiritualidade. Comecei a ler o Evangelho de Jesus. Aliás, foi um problema para nós, porque nós conhecemos a doutrina espírita há 25 anos atrás pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Parece que isso fez alguma diferença, porque quando você começa pelo Livro dos Espíritos ou pelo Livro dos Médiuns, parece que você tem uma visão. Mas quando você, pelo menos comigo foi assim, quando você começa a conhecer a doutrina espírita e o cristianismo pelo Evangelho de Jesus, o terceiro livro, parece que você enxerga tudo que vem depois e antes de uma forma diferente. Alguém colocou um celular para carregar aqui, ele está fazendo piriri, piriri. É de alguém esse celular? Ah, minha irmã, fique à vontade, não tem problema não. Eu achei que era alguma entidade querendo se comunicar. Pode atender lá na frente, pode ir lá para frente atender à vontade. E aí, quando eu comecei a estudar sobre espiritualidade, eu comecei a perceber que eu deixei de acreditar em Deus, em reencarnação, e porque eu passei a ter certezas. Não há mais dúvida. É lógico, é racional, é inteligente acreditar em Deus. Não acreditar em Deus chega a ser falta de inteligência. Como assim, seu Júnior? Se eu te dissesse que beber água mata a sua sede, e você bebesse a água e a sua sede acabasse, você diria que isso é inteligente? Sim, seu Júnior, eu experimentei a água e minha sede se aplacou, acabou. Então, é racional. Pois é, não acreditar em Deus não é racional. Alguns vão dizer, seu Júnior, mas os argumentos das pessoas que querem provar a existência de Deus, na verdade, só mostram que elas não têm conhecimento absoluto. Então, elas justificam a existência de Deus com argumentos que não justificam Deus, apenas provam que essas pessoas não conhecem nada, não entendem nada, e estão usando um argumento estapafúrdio para explicar uma coisa que eles desconhecem. Assim como pessoas não conhecem os quasares no universo, ou os buracos negros, eu não posso dizer que não exista ou que exista, eu desconheço. Né? Então, algumas pessoas dizem, não, Deus existe porque parece que tudo foi criado. Sim, mas não prova nada, porque pode ser que tenha sido apenas uma consequência de uma evolução. Existe uma lei da evolução. O homem evoluiu, né? Antropologicamente, viemos evoluindo dos macacoides, dos símios, ou seja lá qual foi a outra teoria que a gente vai abraçar. Isso não prova a existência de Deus. Sim, claro, é verdade. Mas existem certas questões que não são abordadas nessas explicações, que você se depara e fala assim, peraí, aí não, aí, não dá para duvidar disso. Você manifesta uma entidade e fala para mim coisas que aconteceram na minha casa 10 minutos atrás, eu vou falar, cara, ou isso é um acontecimento 1 em 1 trilhão, ou tem alguma outra coisa que eu não estou enxergando. Quando o morto vem e traz uma mensagem, e essa mensagem pode ser verificada, comprovada, como já foi usada, psicografia já foi usada numa prova no Tribunal de Justiça, caraca, peraí, tudo bem. A nossa descrença deve sempre estar presente. Afinal de contas, o Espiritismo veio pelas mãos de um descrente. Como a gente já explicou, Kardec não acreditava em Deus, Kardec não era religioso, ele não tinha, pelo contrário, ele não aceitava isso. Ele criticou isso o tempo todo, ele reclamou, questionou, só que ele tinha inteligência e usou a inteligência e o conhecimento que tinha sobre pedagogia e sobre outras ciências para tentar entender o processo. E no transcorrer do processo ele foi se dando conta que os argumentos para negar a existência de Deus iam caindo um a um.
Então hoje é muito difícil, e nós vamos tentar mostrar alguns desses argumentos para você, dizer que não existe uma consciência cósmica. Veja, nós não estamos falando e não falaremos sobre um Deus numa figura antropomórfica. Ou seja, nós não estamos falando de um Deus humano. Nós não estamos falando de um Deus passional. Nós não estamos falando de um Deus criatura, forma humana. Não, ele fez o seu filho a forma e semelhança. Não, Deus não tem braços. Deus não tem cabeça. E Deus, a gente chama de Deus pela nossa condição de evolução da nossa sociedade. Porque culturalmente nós nos acostumamos a chamar essa consciência cósmica, o grande arquiteto do universo, de Deus. Nos referirmos a ele como sendo uma divindade. Talvez isso seja cultural, o que não nega a existência dessa consciência. E começando hoje, nas próximas semanas, não só os argumentos que tentaremos usar hoje, mas o que iremos mostrar na semana que vem sobre a criação de Deus, sobre a evolução das consciências. Puxa vida, esse é um dos argumentos. Você pode me explicar que os homens evoluíram dos animais, ou de alguma forma, pela lei da evolução, de Darwin ou de um outro cientista qualquer? Tudo bem. Mas em que momento o instinto virou consciência? É uma evolução? A consciência humana difere do instinto. E parece que essa consciência tem um instinto em sua origem. Ou seja, não é uma questão de evolução. É o desabrochar de uma outra capacidade que vem daquela. É uma das coisas que nós vamos falar na conversa de hoje. Você pode me dizer que há uma evolução do instinto, mas quando você fala que há consciência, caraca, vem da onde a consciência? Seu Júnior, eu não estou entendendo. Eu falei, eu sei, é difícil entender. Mas o seu Júnior está aqui para tentar explicar. O que nós vamos chamar de consciência é o fato de você pensar e raciocinar. Os animais, vamos usar um exemplo que a gente vai falar nas próximas semanas sobre a evolução das consciências. Algum de vocês tem gato em casa? Levanta a mão. Eu sei que vocês vão levantar vários braços, porque normalmente ninguém tem um gato. Normalmente nós temos gatos, né? O gato parece que é algo plural. Então, só para eu me localizar, alguém tem gatos em casa? E cães? Ou cão? Beleza. Mais de um? Mais de um? Sim? Aos que não têm nenhum animal, eu peço perdão. Aos que têm mais de um, eu vou explicar. Na minha casa eu tenho alguns. Aqui em casa, aqui no GTEB também nós temos alguns. Um deles, inclusive, surgiu aqui em dezembro, todo arrebentado. E hoje você vê ele andando aí, o Chiquinho, né, só não foi castrado ainda, mas o Chiquinho está bem legal, já estamos conseguindo curá-lo. Para quem tem mais de um animal, confirme se eu estiver falando besteira. Eu tenho lá em casa uma gata chamada Xuxa, porque ela é meio loura, meio ruiva. O nome dela é Xuxa. E eu tinha uma gatinha que desencarnou chamada Pulguinha. A Pulguinha, quando falava com a minha esposa Mônica, ela falava com o olhar. A Pulguinha dizia exatamente o que ela queria comer sem dizer uma palavra. Se você botasse a comida da Pulguinha aqui, ela parava diante da comida, olhava para você e olhava para o lugar que ela queria que a comida ficasse. Aí a Mônica falava, minha filha, por que não pode comer aqui? Aí a Mônica pegava a comida daqui e botava aqui. Aí a Pulguinha fazia algum som. E ia comer ali. Sem dizer uma palavra. Eu estou errado, minha esposa? A Pulguinha desencarnou. A Pulguinha tinha sentimentos. Sentimentos que você percebia claramente dedicados à minha esposa. Ela gostava de mim, mas ela tinha um amor pela minha esposa sem tamanho. Se a minha esposa não estivesse bem, ela vinha, falava, deitava, conversava com a Mônica. Eu tenho vídeos que eu filmei da Mônica conversando com a Pulguinha, não sei em que nível,
porque a Mônica falava, minha filha, o que foi? Ela, mas meu amor, você está sentindo? Assim, 10 minutos de diálogo. Veja, instinto é uma coisa. Agora, um princípio de racionalidade é outro nível. Não, seu Júnior, é um animal, é porque eles fazem assim. Então tá, me responda por que a Xuxa é um animal insociável. Tá certa essa expressão? Não gosta de socializar, nem com os outros. A Xuxa não gosta de gato. Ela é uma gata que não gosta de gato. Ela não gosta de gente. E se você toca nela, ela faz assim para trás, como quem diz, tira a mão de mim. A Xuxa não mia, não se expressa. E durante muitos anos ela dormiu, ela viveu no meu telhado. Depois ela mudou de ambiente e passou a viver em cima do meu guarda-roupa. Com o tempo ela foi diminuindo a exigência e passou a dormir em cima da estante. Hoje ela consegue dormir no sofá. Já houve uma evolução. Mas não fale com a Xuxa, não converse com ela, e se chega alguém, ela vai embora. Os dois são gatos, mas têm traços de personalidade. Quem entendeu diz saravá. Olha, meu amigo cientista, entender a evolução das espécies, tudo bem. Na 7ª série, a gente mais ou menos, depois na internet, tem vários vídeos falando sobre isso. Mas aí você está falando da evolução fisiológica. Nós estamos falando da consciência. Como é que você me explica você ter 2 cães em casa e cada um deles ter uma personalidade diferente? Como é que você me explica você ter 2 gatos em casa e cada um tem uma personalidade diferente? A personalidade é uma evolução do quê? Então você pode me dizer que a evolução das espécies explica muita coisa. Mas quando você sai da matéria, e esse é o problema da ciência, ela é muitas vezes materialista, talvez siga até hoje as ideias de Sartre, né, e de Simone de Beauvoir, com o existencialismo e suas explicações toscas, que quase nada explicam, elas até hoje estão embasadas, as ideias científicas, na matéria, na realidade que vivemos. Mas quando você vai além disso e começa a falar de algo transcendente, opa, parou. Ficou complicado até para Freud. Vamos buscar em Jung, porque chegou um limite na racionalidade desse povo. Então o que nós estamos te dizendo, meu amigo, é tão somente o seguinte: como você me explica a evolução da consciência vindo do instinto para o domínio do eu? Evolução das espécies? Sim, mas nós estamos falando de 2 mamíferos, a pulguinha e a Xuxa. 2 felinos do mesmo reino, 2 animais da mesma espécie que convivem e são diferentes. Não deveriam ser iguais, já que o instinto não sofre evolução? Quem entendeu até aqui diz amém. Amém. O papo é mais ou menos esse. Então você me dizer, e é o que a gente vai tentar desenrolar aqui nesses próximos 3 minutos. Minha reunião de 3 minutos vai mentir para outro. O que a gente vai tentar desenrolar nos próximos minutos é isso. Cara, tudo bem que você não quer aceitar Deus, porque muitas pessoas ligam Deus à religião, e aí julgam a religião, culpam a igreja, condenam. Olha, eu faço parte dessa turma. Eu já disse aqui, não me chame para ir para uma missa católica. Eu não consigo tirar da minha lembrança 30 mil pessoas que foram assassinadas por uma questão política com apoio e incentivo da Igreja Católica na noite de São Bartolomeu. E a caça às bruxas durante toda a Idade das Trevas na Idade Média. Vários médiuns assassinados pela Santa Inquisição. Que igreja é essa que agora tem um Papa? Ah, mas o Papa é legal. O Papa é um líder político. Ele está sentado em cima de um banco riquíssimo, que recentemente teve escândalos imensos, a ponto de trocarem a diretoria do banco. Ah, mas é porque faz coisas boas? Não estamos negando o lado bom da igreja, nem a sua necessidade de existência. Até porque isso que nós estamos falando aqui, e o que o Espiritismo ensina, não arregimentaria, não agruparia, não abraçaria a coletividade.
Precisamos de igrejas. Alguém tem que fazer esse trabalho. Agora, eu não gosto de igreja. Eu sou meio Titãs. Eu não gosto de padre. Eu não gosto de madre. Eu não gosto de frei. Eu não gosto de bispo. É a música do Titãs. Então eu também estou contigo, meu amigo. Não me chame para ir para a igreja que eu não quero ir, não. Respeito, porque respeito é necessário. Agora, concordância não é obrigatório. Eu respeito, mas não concordo. Né? É igual como muitas das coisas que a gente te explica aqui. Então hoje eu já não penso mais se Deus existe ou se Deus não existe. Não há dúvida. Tem um cara, e eu estou chamando de cara pela minha pobreza intelectual. Tem um negócio, tem uma consciência. Você pode dar o nome de Yahvé, Já, pode chamá-lo como não ter passado de Jeová, Deus, o nome que você quiser dar. Esse cara existe e ele não está em um lugar. Nessa semana, na terça-feira, no programa da rádio, eu toquei num assunto que é uma das coisas que a gente explica aqui. E é simples de entender. Você quer entender a evolução das consciências de forma simples? Preste atenção quem é novo na casa. Os mais antigos já estão carecas de saber. Imagine que isso aqui tudo está escuro, não há luz. Estamos numa sala totalmente escura. Você me surge com uma lanterna. E você pega essa lanterna e vira para o chão. E acende a lanterna. Está tudo fácil de entender, sim? Na medida que você levanta a lanterna, ela abre um foco, um facho de luz. Amém? Quanto mais você levanta a lanterna, o facho de luz é maior. O resto da sala continua na penumbra, talvez um pouco menos, porque a luminosidade se expande. Quanto mais você sobe a lanterna, maior o facho de luz. Se eu tocasse o teto com essa lanterna e ela tivesse potência, ela iluminaria toda a sala. Sim ou não? Sim. Eu te perguntaria, aonde está a luz? A luz está na lanterna? A luz está no chão que reflete? Ou nas paredes? A resposta óbvia seria: a luz está em toda a sala, simultaneamente, de forma onipresente e onisciente. Quando as consciências evoluem, elas passam a adquirir uma capacidade de expansão da consciência. Elas passam a agir e dominar áreas enormes. Pense então no Criador como a lanterna que tocou o teto e que está em todo lugar dessa sala chamada universo. Quem entendeu diz saravá. Entenda esse cara como aquele cara que é permanente e mais, pré-existente. Eu vou mostrar, eu não vou seguir, não sei, vou falar. É uma droga, a cabeça tem 10 informações e uma boca só. Preste atenção. Nós vamos falar sobre isso nas próximas semanas. Quais as teorias mais conhecidas sobre a criação do universo? Bem, a mais conhecida, não é a única, já tem críticos e variações, é a teoria do Big Bang, que diz que no início toda a matéria do universo inteiro estava reunida num único ponto. É interessante que a matéria, quanto mais ela estiver reunida, maior a força gravitacional. Quanto mais matéria, maior a força gravitacional. Ou seja, quanto mais você junta o universo, mais ele se comprime, porque a força eletromagnética, que é uma derivação dessa força gravitacional, ou talvez a sua continuidade, passa a agir, fazendo com que a matéria fique comprimida. Então diz a teoria do Big Bang, que é um seriado que eu adoro, que toda a matéria do universo reuniu-se em um único ponto. Não necessariamente um ponto gigantesco, porque ela foi se comprimindo, porque a própria contração aumentava ou aumentou a força da gravidade, ou a força eletromagnética, a força intraatômica. Em algum momento isso explodiu.
e explodiu e se espalhou para o universo. E essas pedras que se espalharam e estão até hoje em expansão, foram com o tempo se desgastando e ganhando a forma cilíndrica, gerando planetas, estrelas. Amém até aqui? Então alguns acreditam que lá no início, Deus criou a matéria e acendeu a pólvora, que explodiu. Outros creem que isso tudo é blá 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 do blá blá blá, blá blá blá, uísca sachê. Tinha um comercial que dizia isso. Porque na verdade, não foi Deus que deflagrou o processo. Isso é uma lei natural que por algum motivo que nós desconhecemos e por desconhecermos colocamos isso como responsabilidade de um Deus. Houve a grande explosão, surgiram as espécies como evolução natural e hoje é o que existem, as leis. Então uns acreditam no criacionismo, onde Deus criou. Outros creem no evolucionismo. Não houve início de criação, o que há uma evolução constante científica. É a ciência. Nós vamos dizer que os dois estão errados porque ambos estão certos. As duas teorias devem se unificar. O problema é que a ciência se afastou da religião e a religião se afastou da ciência. E os dois ficam batendo cabeça. Junta os dois que dá certo. O que existe é um criacionismo evolucionista. Ou seja, no início houve uma matéria única. Só que nessa matéria já existiam as leis que regem e continuaram regendo toda a evolução até o ponto em que chegamos. Ou seja, Deus é o cara que existia antes do Big Bang, porque foi ele que gerou a matéria do Big Bang, e foi ele que criou as leis que regem a evolução do universo. Amém? Vou dizer mais que a semana que vem ou na outra semana vamos falar, mas estou com vontade de falar, vou falar agora. Vou dizer mais. Essa explosão não iniciou de forma aleatória. O que acontece é que quando você comprime muito a matéria, as partículas se aproximam e em algum momento os elétrons se chocam, causando uma explosão nuclear de proporções estratosféricas, porque toda a matéria, quando explodiu, desencadeou um processo irreversível, como que quedas de dominó, gerando a explosão cósmica. Porém, a ciência, nas últimas décadas, vem percebendo que o universo ainda está em expansão, porém diminuindo a velocidade de expansão. Ela já não se expande com a mesma velocidade que há um século atrás, quando iniciou-se a pesquisa. Conforme os telescópios vão ganhando potência, vão aferindo com melhor qualidade essa velocidade de expansão e começam a perceber, os cientistas, que a expansão está reduzindo a velocidade. Imagine que eu pegasse essa fita isolante e arremessasse. Ela vai até o momento em que a força da impulsão original cesse os seus efeitos e a força de gravidade seja maior e puxe a fita isolante para baixo. Saravá? O que nós estamos assistindo é que a força da explosão está diminuindo, reduzindo o impacto. E a força de atração dos planetas e estrelas está se fazendo maior do que a força da explosão inicial. O que isso sugere? Que em algum momento esse universo vai parar de expandir, porque a força da explosão inicial já não será tão sentida, mas a força da gravidade de atração dos planetas continuará existindo. Isso vai retroceder. E na medida que retrocede, as estrelas, as galáxias se chocam. E quando se chocam, aumentam a matéria. E quando aumenta a matéria, aumenta a força da gravidade, acelera o processo. Há uma retração. Então a ideia do Big Bang gerou uma ideia hoje chamada a teoria do universo pulsante, em que talvez esse universo se expanda e se contraia
a ponto de haver uma nova explosão nuclear e se expanda de novo em ciclos infindáveis. Amém? Para que essas ideias sejam válidas, é necessário que existam leis. A lei da atração, a lei da gravidade, a lei da sintonia, a lei da evolução. As leis não surgem do nada. As leis precisam surgir de alguma coisa, porque elas não podem ser consequências da própria evolução. Então nós vamos dizer para você que lá no início, aquela consciência pré-existente, onisciente, como a luz no teto, onipresente, ela bolou esse esquema, incluindo as leis na sua obra. E vamos dizer mais, para que a gente fique bonitinho com a Bíblia, nós estamos vivendo o 7º dia de Deus, onde Ele fez a sua obra e hoje assiste à perfeição de tudo. Saravá? Fica difícil você me dizer que, tendo essa visão, que não existe algo maior. Fica complicado. Alguma pergunta até aqui? A verdade é que com a nossa ciência, com aquilo que nós temos de equipamento, é impossível provar científica, empiricamente, com experiências em laboratório, a existência da divindade. Não tem como. Não é que ela não exista, é que a nossa ciência é pacanha, a nossa ciência é primitiva. Até 5 anos atrás, nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Talvez daqui a 5 anos tenhamos, mas até hoje não existe. A ciência não tem como provar em laboratório a existência da consciência. A ciência não consegue provar nem a existência da sua consciência. Alguns anos atrás foi feito aqui no Rio de Janeiro um fórum, não sei como é que dá o nome isso em termos de medicina, sobre consciência, mente e consciência, em que os médicos estavam discutindo aonde, em que momento ou onde fica a consciência. E um dos palestrantes, ele estava comentando que ele é neurocientista e que ele tinha diversos casos de pessoas que morreram e depois de terem sofrido a morte, né, ter sido constatada a morte, elas voltaram à vida. E várias vezes ele teve relatos de pessoas que, quando voltaram à vida, disseram para ele, isso ele fala no simpósio, foi aqui no Rio de Janeiro. Quem quiser o vídeo, me peça que eu boto no nosso canal, você vai assistir depois. Ele disse que as pessoas, muitas delas, quando voltaram, depois que acordaram e depois de alguns dias, comentaram com ele: doutor, enquanto eu estava morto, eu vi quem estava na sala. Estava o senhor, tinha fulano de tal, tinha umas 2 pessoas assim, 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 inclusive vocês deixaram uma música tocando. A questão é que depois de alguns segundos ou minutos, não há mais função elétrica no cérebro, o cérebro para. Se o cérebro para depois de 1, 2 minutos, como é que com 5, 6 minutos depois do cérebro ter parado, de não haver circulação elétrica no cérebro, essas pessoas voltaram e relataram coisas? Esse cientista disse, isso prova que a consciência delas não estava no cérebro, porque se o cérebro parou, isso prova que a consciência estava em outro local, porque elas assistiram, inclusive algumas chegaram a comentar de coisas que estavam acontecendo na sala ao lado da sala de cirurgia. Então parece que fica óbvio que a nossa ciência para aí, ela não consegue ir além quando você fala de consciência. Por isso que nós não temos como provar de forma científica, né, em laboratório, a existência de Deus. Tem que ser uma análise crítica, um pensamento racional. É algo que está em você, é você que decide. Como eu disse, nós não estamos falando de Deus como ser humano. Claro que quando você ora para Deus, você pode até imaginar uma figura humana. Ah, seu Júnior, eu me sinto mais tranquilo
Quando eu imagino que Deus está em algum lugar, ou que um Deus é um homem de barba, um velhinho, sentado numa pedra, com um livro na mão e um grande leão ao seu lado, eu vou falar para você, isso é uma imagem de Xangô na Umbanda. Você precisa ir para um terreiro. É aquele ponto de Xangô, né? Com um grande leão ao seu lado, prepara a sentença para seus filhos julgar. E todo aquele que não faz a caridade, praticando a maldade, maltratando sem razão, será julgado pela lei, sentenciado pela justiça do amor e da razão. Uma coisa assim, se eu errei, cumprirei minha... Isso é ponto de macumba, gente, tá ok? É ponto de Xangô. Então, se você dá, seu Júnior, eu prefiro ver esse homem barbudo, você está vendo Xangô. Fala, filha. Fala, filho. Opa. Sim. Vocês estão ouvindo o que ele está dizendo? Deu para ouvir? Isso, meu irmão. Amém. Perfeito. Você veja que coisa maravilhosa. Uma salva de palmas para o meu irmão, né? É como ele disse, né? A forma antropomórfica, a forma humana que a gente tem de Deus é uma visão nossa do planeta Terra. Você vai em outros mundos, não necessariamente tem que ter essa forma. E como ele disse, ele prefere se relacionar com a divindade como sendo essa bola de energia. Moisés, né, preferiu ver a sarça no deserto, o fogo queimando, né? Não foi ele que viu e conversou com Yahvé? Se eu estou errado, foi Moisés ou não? Deve ser. Foi o que me veio à mente, eu falei. Fala aí no YouTube se você acha que foi Moisés ou não foi. Então não é. Que foi ele sim. A sarça no deserto que conversou com Moisés e aí apresentou a ele depois as tábuas dos 10 mandamentos. Foi Moisés? Não, Abraão não pode ter sido. Foi Moisés, não foi? Se não foi, passa a ser. Está batizado em nome de Jesus como Moisés. Pronto. Então, o que nós vamos dizer para você? Que não é essa visão de um Deus humano, mas é a visão de um Deus consciência cósmica, que está aonde você estiver. E essa visão, inclusive, ela já consta na Bíblia. Se você ler alguns textos bíblicos, a própria Bíblia diz, ou pelo menos Deus diz na Bíblia, que ele não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem se alimenta dessas obrigações, dessas oferendas. Está no texto bíblico. Atos dos Apóstolos, alguns dizem que foi Paulo que escreveu, 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então onde é que está Deus? Onde é que está Deus, segundo a Bíblia? Amém? Onde é que está Deus, segundo a Bíblia? Vou ler de novo para vocês poderem me ajudar a responder. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aonde está Deus? Segundo a Bíblia, Deus está em você, cara. Não está na igreja. Amém? Como eu já disse, não está nem no GTEB. Ele só vem para o GTEB porque a gente vem aqui. Porque se a gente resolver se reunir ali na pracinha, ele vai estar lá. Saravá? Não sou eu que estou dizendo, não. Foi Paulo que escreveu em Coríntios, cara. Reclama com ele. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida? Então onde é que está Deus, cara? Dentro de você. Eu recentemente estava falando com uma pessoa que ela estava sendo perturbada pelos espíritos, e eu estava comentando com ela o seguinte, falei até isso na rádio, essa pessoa não está aqui hoje, também não vou falar o nome dela, porque ela pode estar assistindo, né? Seu Júnior, porque os espíritos me perturbam na minha casa, porque os espíritos estão na minha casa me incomodando, porque na minha casa, quando eu tenho medo de fazer o culto no lar, porque quando eu começo a fazer oração, eu sinto presenças, eu me assusto.
Seu Júnior estava no trabalho e os espíritos começaram a me perturbar. Eu sinto presenças no meu trabalho. Seu Júnior estava com meu marido e eu fiquei com medo de ficar com meu marido porque ele apagou a luz e eu senti a presença de espíritos no quarto. Falei, meu Deus do céu, que coisa horrível. Fui no banheiro, seu Júnior. Eu falei, minha filha, o que é isso, cara? Aí a pergunta que eu fiz a ela é o seguinte: você sente espíritos porque você é médium. Já te disseram que assim como você sente espíritos trevosos, perturbadores, você também pode sentir Deus? Como assim? Você conhece seus guias? Não, seu Júnior, uma vez eu fui para um lugar, elas fizeram um jogo, disseram que eu era filho de Xangô. Falei, não é o que disseram, eu quero saber se você desenvolveu em algum lugar a sua capacidade de se comunicar com o seu anjo da guarda, com o seu mentor, com o seu guia. Sentir a presença deles? Não. Falei, pois é. A gente sente a presença dos obsessores com facilidade. Agora, sentir a presença de Deus é mais difícil, dos anjos é mais difícil. A gente olha para baixo facinho. Agora, olhar para cima precisa de esforço, precisa de perseverança, de transformação, de desenvolvimento. Tem que desenvolver as capacidades para que elas se tornem mais leves e sutis e possa se comunicar com o alto, recebendo a influência deles. Não é que você não vai sentir a presença dos outros, só que você só vai sentir a presença dos outros quando você quiser. Quando for um trabalho de socorro, quando você vai atender uma pessoa. Tudo é uma questão de sintonia. Tudo é uma questão do que você quer sintonizar. Qual a página da internet você quer abrir? A página dos obsessores ou a página dos mentores? Amém? Então a gente tem que perceber que sentir a presença de Deus não é difícil. Basta que você aprenda, desenvolva e se permita. Nós vamos usar então esses 5 argumentos na nossa conversa que já vai acabar. Primeiro, é lógico que existe Deus, porque a nossa inteligência demonstra que negar a existência dessa consciência é irracional. É tentar negar o que a água que mata a sede, dizendo que ela não vai matar a sua sede, sendo que ela matou a sua sede, só porque você não quer aceitar isso. É mais um exercício de soberba e vaidade do que um exercício de racionalidade. Eu não quero aceitar Deus, porque se eu tiver que aceitar Deus, eu vou ter que me submeter às suas leis. E no tribunal da minha consciência eu já estou me julgando, dizendo, eu que sei, eu que tenho o controle sobre minha vida, eu que mando na minha vida, eu que vou determinar, porque eu tenho que ser do meu jeito, o eu, enquanto eu existir, Deus não se aproxima. É uma questão de prioridade. O que é prioridade para você? Alimentar o animal do mal ou alimentar o animal do bem? Disse o índio que todos nós temos 2 animais dentro de nós. É igual o desenho do Tom e Jerry. Tem um anjinho e tem um diabinho. E esses 2 animais estão em eterno conflito, numa guerra incessante, para saber quem domina você. O animal do mal e o animal do bem, eternamente brigando um com o outro, para saber quem te controla. E o homem branco perguntou, mas quem ganha essa guerra no final? Quem domina a minha consciência? E o índio responde, aquele que você alimentar mais. Aquele que você alimentar mais se fará mais forte em você, e ele dominará em você. Se você alimenta o animal do mal, com dúvidas, questionamentos pessoais, egocêntricos e egoístas, não tem como você aceitar a existência de uma coisa que precisa de inteligência. Mas se você alimenta o animal do bem, fica mais fácil aceitá-lo. Quem está entendendo diz, saravá. Então nós vamos usar a lógica para explicar isso. Segundo, a existência de várias dimensões. Como assim, seu Júnior? Vou falar de uma forma mais simples que eu consegui e rápida para não atormentar a cabeça de vocês. Uma das matérias, se é a primeira matéria na nossa escola, é Física Quântica e Espiritualidade, em que a gente explica para você o seguinte, toda matéria, toda a realidade à sua volta, tudo que está à sua volta, tudo, inclusive você, é feito de partículas. Essas partículas nós chamamos de átomos. Na verdade, são bilhões e bilhões de partículas que se juntam e formam a cadeira, formam o telhado, formam você. Essas partículas, além de formar matéria, formam o que não é material. Por isso,
você vai perceber que existe matéria em níveis diferentes. Mas o que nós vamos explicar para você... Fala, irmão. Através desse conhecimento, né? Se juntando. Amém, meu irmão. Amém. Amém, 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 amém. Gostei. Essa quantidade enorme de partículas, parece que ela tem uma estrutura. Ninguém nunca viu essas partículas. Assim como Deus, assim como a espiritualidade, as partículas a nível atômico também não podem ser vistas, porque nossa tecnologia não permite. Não existe tecnologia que mostre o elétron, o próton ou o nêutron na intimidade da matéria. Não tem tecnologia. O que existe são teorias. Por isso fica fácil você entender Deus. São teorias. Assim, se você aceita a matéria, por que não aceita o imaterial? Essa é uma questão de teoria e de você aceitar. Essas estruturas a nível atômico, dizem os cientistas que no núcleo tem prótons e nêutrons. E em torno deles, elétrons. Ah, mas há variação. Tudo bem, eu não sou cientista, só estou falando como aluno. E os elétrons ficam girando em órbitas diferentes, e vou falar de uma forma que vocês talvez não entendam, porque vocês são muito jovens, e o que eu vou falar é coisa de velho. Imagine o LP. Pô, seu Júnior, isso é muito velho, eu não sei o que é isso não. O LP tinha várias faixas de músicas gravadas, uma além da outra, por sobre a outra. Imagine essas faixas concêntricas como sendo a estrutura do elétron. Cada faixa de música, um elétron girando. Algumas matérias têm mais de um elétron, tem vários elétrons, giram em órbitas independentes. Amém até aqui? Como se fossem camadas de uma cebola. Não se chocam. Às vezes uma partícula muda de órbita. Quem quiser mais detalhes, vem à nossa escola que a gente vai explicar. E aí a gente explica o poder da vontade, enfim. A interação das consciências, a interação quântica das consciências, tudo é uma derivação dessa teoria. E aí parece que os cientistas fizeram várias experiências para tentar entender o que são essas partículas. Se elas são uma bolinha firme, dura, ou se são uma onda que vibra. Parece que uma das conclusões, esquece o restante para não complicar, é que as duas bolinhas dessas, dois elétrons, depois que eles se encaixam e arrumam as suas órbitas, chamamos isso de elétrons parelhos, elas continuam a se comunicar mesmo que estejam distantes. Seu Júnior, eu não estou entendendo. Não tem problema. Imagine duas bolinhas de ping-pong. Uma girando para um lado, a outra girando para o outro lado. Se as duas girassem para o mesmo lado, quando você encostasse uma na outra, elas se chocariam. Então uma delas inverte, para que haja como se fosse uma engrenagem, sem se chocar. Isso nós chamamos de elétrons correlacionados ou parelhos. Parece que a ciência descobriu que se você afasta essas partículas, elas continuam interagindo. Se você inverter o que chama de spin de uma delas, a outra reage, mesmo estando distantes. Daí veio a teoria do campo. Seu Júnior, você está complicando. Calma, vai para a escola que a gente explica com imagens bem facilmente. O que eu quero dizer para você é o seguinte: cara, se duas partículas a nível atômico se comunicam num campo existente, invisível, se você me disser que alguém não inventou essa chumbrega, eu vou te falar, como é que evoluiu isso da onde? Em Darwin. Essa tecnologia, essas leis, claro que hoje a teoria das cordas se aprofunda a tentar entender se os elétrons, e teoriza que os elétrons, os prótons, os nêutrons e as outras partículas na intimidade do átomo são cordas. E aí vem a teoria das cordas, mas isso não modifica a interação quântica. E aí nós dizemos, existe um campo, esse campo o Espiritismo já chama do magnetismo universal. Já existe ideia sobre isso desde 1865 na teoria dos espíritas. O que eu quero te dizer, meu amigo, é que a nível atômico você consegue entender que há uma inteligência, porque elétrons não têm consciência. E como um sabe que o outro mudou, estando a quilômetro de distância? Que tipo de ligação que vai além do racional? E que leis? Não, seu Júlio, não há consciência. Tá, então quem bolou essas leis que regem o universo desde sua criação?
Você prefere aceitar que existe o nada do que aceitar a lógica? Por que a gente força a inteligência para negar o óbvio? Amém? Então nós vamos usar essas 5 explicações nos próximos 2 minutos, que a reunião já acabou. Alguém me traz um pouco de água, que a inteligência está acabando, eu preciso repor aqui. Essa água vem de fontes dos Alpes suínos. Uma salva de palmas para os Alpes suínos. Sensacional. É coisa de porco mesmo esse menino. É um monstro. Dos Alpes suíços, engarrafado pelas virgens, na noite de 29 de fevereiro, a cada 4 meses, e trazem para cá. 4 anos. Eu preciso beber água mesmo. Dá para ouvir o cântico. Dá para ouvir o cântico das moças. Ali são 5h20. Eu comecei atrasado. Eu posso terminar 5h30? Vocês aguentam o calor? Sim, porque aí dá 1 hora eu fico mais feliz. Existem leis que regulam toda a evolução, toda a criação do universo. Uma das leis, que é a lei da interdependência, é uma lei oriental. A lei da originação interdependente. Foi uma das leis que Buda trouxe, está escrito num livro, ou num trecho chamado Samuppada na Simultana ou Simulta Nikaya 11, 2.4. É mais ou menos como se fosse o versículo e o livro. O título é Mateus capítulo 2, versículo 25. Então é mais ou menos isso dentro do livro. E eles dizem, e isso parece que é óbvio, que tudo depende de tudo, né? Cada detalhe que você modifica, cada coisa que você faz, gera uma consequência. E essa consequência é causa para novas consequências que vão repercutindo em todo o universo. Quando você muda um detalhe, parece que você muda todo o restante. O interessante é que esse detalhe que a gente está falando são forças eletromagnéticas que sofrem impacto da sua vontade. A sua vontade é a expressão da sua consciência. A sua mente é uma usina de energias. Quando você concentra o poder da sua vontade, concentra a sua vontade, o que você faz é emitir uma energia mais firme. Se essa energia que você emite, eletromagnética, for mais forte do que aquilo ou daquela matéria ou da realidade à sua volta, você altera, modifica a realidade à sua volta. E essa modificação repercute de forma contínua em tudo que existe. É assim que você consegue curar as pessoas pelo poder da vontade, pelo poder da oração, pela imposição das mãos. É assim que você consegue fazer macumba para os outros, ou até para si mesmo. Quando você começa a emitir uma faixa de frequência ou uma energia em uma faixa de frequência, e essa energia muda a realidade e vai se desdobrando, mudando. Aquele papo que eu falei há 1 minuto atrás, de partículas que continuam a se relacionar, quando você muda a forma que uma gira, a outra percebe e muda, mesmo estando distante. Pense, se na origem do universo toda a matéria estava unida, isso quer dizer que todas as partículas no início da criação estavam correlacionadas. Tudo estava junto, em harmonia. A partir da grande explosão, tudo se espalhou. Mas se as partículas, depois de estarem em contato e se relacionarem, elas continuam a se comunicar, isso quer dizer que atualmente o universo inteiro continua conectado, a nível atômico. Todos nós estamos conectados a nível atômico, com toda a realidade do universo.
Tudo está em tudo e se relaciona com tudo. São leis que você, quando para pensar, você fala, meu Deus, não dá para um homem criar isso. E não dá para entender que isso é a evolução das espécies. Não explica tudo. Está claro o que eu estou dizendo? Sim ou não? E já dissemos isso aqui, eu só estou acelerando o slide, né? Deus é o cara pré-existente. Você pode mudar o nome, colocar o nome, bota o nome dele de Roberto Carlos, pronto. A partir de hoje está batizado Deus como sendo Roberto Carlos, pronto. Roberto Carlos é o ser pré-existente, que não foi criado, sempre existiu. Nós somos imortais. A gente não morre nunca. O que a gente muda é de realidade. Deus vai além da imortalidade. Deus existe sempre. Sempre existiu e sempre existirá. Essa é uma grande diferença entre você poder morrer ou não, né? Você ser imortal ou você ser eterno. Deus é eterno, sempre existiu. Nós fomos criados a partir de um momento pela sua vontade. No momento em que fomos criados, nunca mais vamos morrer. A gente sai daqui e vai para outro lugar, sai do outro lugar, vai para outro lugar, mas morrer não acontece. Ele é eterno, não morre nunca. É por isso que quando a gente fala da existência do mal, a gente diz, o mal não existe, filosoficamente o mal não existe. É equívoco dizer que existe um demônio, um diabo, maldade, não existe, porque não tem como existir o antideus. Você pode inventar um anticristo. Sim, você está pegando um avatar, um mestre, e dizendo que tem um outro cara que por alguma explicação estapafúrdia luta contra ele. Agora, como é que você vai explicar o antideus, se Deus é a lanterna que está no teto, presente em toda a sua obra, interagindo a nível atômico? Como é que você faz o inverso disso? Até a antimatéria nada mais é do que a própria matéria que alterou a sua maneira de agir. Continua sendo a mesma coisa. Seu Júnior, não estou entendendo. Não tem problema, semana que vem a gente vai dar continuidade a esse bate-papo, porque não acabou aqui não. Mesmo que essas teorias da existência de Deus não sejam verdadeiras, preste atenção, aceitar a existência de Deus explica toda a sua realidade. Você pode dizer, tá bom, seu Júnior, o senhor falou, mas não me convenceu. Eu não quero aceitar que Deus... Perfeito, olha, presta atenção. Como é que você falou? Eu não quero aceitar que Deus existe. Ok? Lembre-se que quem está negando é o seu ego. Não é a sua razão. Não é a sua lógica. É o ego. É o orgulho, é a vaidade. Eu não quero aceitar a existência de Deus porque eu não aceito nada acima de mim. Eu sou o ser absoluto. Beleza, tranquilo. Megalomania, tranquilo, pode continuar sendo assim, não tem problema nenhum. Ninguém vai culpar você. Na verdade, é você que vai se julgar. Porque quando você morrer e estiver no umbral gritando, alguém me socorre, alguém vai te responder, quem que vai te socorrer? Não existe nada? Você disse que nada existe, então nada te socorre. Fica aí, aguarda mais um pouco, espera mais um pouco. Então eu digo para você, quando alguém diz, não aceito a existência de Deus, eu te respondo, em que isso muda a sua vida? Para mim, criatura atrasada e primitiva, eu te diria, se eu descartar a existência da divindade, eu tenho que descartar toda a sua criação. Espiritualidade, a existência do Cristo, as leis universais, tudo que foi ele que gerou. Então eu vou te dizer, por que eu tenho que ser bom? O que me obriga a ser bom? Não existe nada acima de mim? Eu não quero aceitar Deus. Tá bom. Por que eu tenho que parar de beber? Por que eu tenho que parar de fumar? Por que eu tenho que amar meu pai e minha mãe? Por que eu tenho que amar as outras pessoas? Não há consequências. Se não existe Deus, não tem leis. Só existe a lei desses safados que inventaram aí e colocaram leis dizendo que eu não posso matar ou roubar. Mas daqui a pouco vão aprovar uma lei dizendo que eu vou poder roubar. E vou poder matar. E eu vou matar e roubar. Porque não há consequências. Se não existe Deus. Não existe Deus, não existe espírito, não tem capeta, não tem anjo, porque até quando a pessoa fala, eu não acredito em Deus, mas eu tenho medo de vulto, eu não acredito em Deus, mas eu vou fazer aqui uma oração para os espíritos não me pegar, eu vou falar assim, que espírito? Não tem Deus? Se não tem Deus, não tem espírito, só existe a matéria, amém? Então, negar a existência de Deus modifica a minha forma de interagir com a realidade, sim ou não?
Se por outro lado eu aceito que Deus existe, eu posso tentar entender de que forma Ele age sobre minha vida e o que eu posso fazer para ter uma vida melhor. Ficou dúvidas? Semana que vem a gente vai continuar conversando sobre isso e explicando um pouco mais sobre a existência de Deus. Até isso, esse papo inicial que a gente levou aqui, quando eu falei para você sobre as partículas, né? E que elas estão numa faixa de frequência como se fosse uma música no LP ou em camadas de cebola. Pense só, essa matéria eu só consigo tocar porque as partículas e os elétrons que geram essa matéria estão na mesma frequência em que eu me encontro. Agora, se eu estou numa faixa de frequência diferente, eu não estou mais submetido à matéria. Porém, você vai ver em nosso lar, vocês sabem que em nosso lar só tem gente morta, né? Sabem? Sim ou não? Todo mundo está consciente disso? Quando você viu o filme Nosso Lar, quando você lê o livro, é tudo gente morta, defunto, que está lá. Então eu te pergunto, se André Luiz morreu e sentou numa cadeira, que cadeira é essa? Se ele não tem mais o corpo físico. Se ele bebeu um copo de água, que água é essa? Se ele entrou no ônibus que navega sobre trilhos, que ônibus é esse? Então a gente começa a perceber que a matéria existe em diferentes níveis. Quantos níveis? Quantos você quiser, do zero ao infinito. E em cada nível existencial desse, tem consciências habitando. Nós estamos falando de dimensões. Amém? Semana que vem falamos um pouco mais sobre isso na nossa reunião de sábado. Até porque a diretoria chegou e a gente precisa dar atenção. Dúvidas? Me perdoem pelo atraso. Espero que vocês tenham aproveitado assim como eu. Vamos à nossa oração. Pai, nesse momento que estamos encerrando esta parte em nossos trabalhos aqui deste lado da vida, só temos que te agradecer, Senhor. Te agradecer pela tua presença entre nós, te agradecer pela vida que temos, pela possibilidade de aprendermos, de crescermos, de evoluirmos. Agradecemos por todo o nosso passado, pelos momentos de alegria, de felicidade, de conquista, pelos momentos de dor, de sofrimento, de angústia. Hoje sabemos que tudo isso foi necessário, Pai. Tudo isso foi importante, por mais que tenha sido desagradável. Foi isso que nos fez ser quem somos. Foi esse passado de alegrias e tristezas que nos trouxe até aqui. E se estamos agora diante de Ti, foi pela Tua vontade. E por isso damos graças. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa jornada que até agora foi maravilhosa. Pelo dia de hoje, esse presente que recebemos todas as manhãs. E se durante toda a nossa existência, até hoje, Tu esteve conosco, nos auxiliando e guiando nossos passos para as melhores experiências, temos a certeza que Tu continuará conosco por mais essa semana. Só o que te pedimos, Pai, abençoe a nossa família, abençoe a nossa casa, o nosso lar, abençoe nosso trabalho na terra, abençoe nossos passos, nossas mãos, abençoe nossas palavras, nossa mente. Transforma-nos, Senhor, em verdadeiros trabalhadores do bem. Esteja conosco, onde quer que estejamos, e que assim seja. Meia hora de intervalo.
Os missionários da luz trabalham para o Senhor. Quem ensinou foi Jesus. São 2000 anos de amor. Quem ora com fé, pedindo auxílio ao sofredor, recebe o carinho e o afeto